Mordomia de Lula. Para quem não me conhece, né, já sabe o nome. Eu conheço o movimento das equipes de Nossa Senhora desde 1996, quando eu era seminarista no Rio de Janeiro. Já tinha um bom contato, não como conselheiro oficialmente, mas já tinha um bom contato com o movimento lá no Rio de Janeiro. E oficialmente, desde que me ordenei por ter a diocese há 12 anos atrás. Desse período todo, como conselheiro naquela região da diocese de Caicó. Já passamos pela loucura de assumir 8 equipes. 4 em Parelhas e 4 em Santana do Seridó. Coisa de todo. E aí esse menino feio me convidaram para assumir como conselheiro espiritual essa nova região de Rio Grande do Norte. Né? Já tínhamos, Padre Neto e eu, participado do 2º Encontro Nacional para Conselheiros Espirituais, lá em São Paulo, e aí, depois a gente foi ver que o moído já estava tramado de longe, e a gente não sabe. E com alegria, muito movimento, com alegria estamos assumindo essa missão, fazendo aquilo que é possível. Muito bem. E aí eu disse algo que é, Sônia, o que é que vocês querem que a gente coloque um pouco lá? E eles disseram que a gente ficasse à vontade. Isso é um pouquinho dessa questão da missionalidade das equipes de Nossa Senhora, junto à igreja, do relacionamento, essa questão da espiritualidade, que é o nosso papel de conselheiros espirituais, o relacionamento, não é? Casais, igreja, casais, sacerdotes espirituais. E é muito interessante a gente entender um pouquinho disso. Mas também quero deixar vocês livres para vocês perguntarem, tirarem as dúvidas. Gostaria que fosse não uma palestra, mas fosse um bate-papo, né? E como tenho essa missão de fazer a ponte entre os conselheiros espirituais e os casais e tudo, eu acho que eu devo me ater mais a essa temática, né? Tirar as dúvidas e ser esse primeiro contato, não ser aquela coisa pesada, aquela coisa muito fechada, né? Então vocês fiquem à vontade. Dá certo? Mas deixa eu pegar aqui os papéis, que a gente é escravo de papel mesmo. Bom, como poderíamos começar, né? Vou ensinar para nós navegar, como diz no nosso ecrã. Vocês já sabem. A questão da história do movimento das equipes de Nossa Senhora, mas para frisar mais essa questão justamente do sacerdote, qual o papel do sacerdote e como ele pode ajudar na missão das equipes do modo geral. Todo mundo sabe, naquela década de 30, né, no final da década de 30, o mundo vivendo aquela situação de guerra, um vazio imenso, uma angústia imensa, e não se tinha, verdadeiramente não se tinha na igreja, uma proposta de espiritualidade para casais. A igreja tinha muitas propostas de espiritualidade, mas espiritualidade individuais. O marido, por exemplo, era dos marianos, a mulher do apostolado da oração, e o outro era lá de outro movimento, e o casal até ia à missa junto, mas não se tinha uma espiritualidade formada, um diálogo apresentado para o casal viver isso no seu matrimônio. Para falar a verdade, a própria teologia do matrimônio ainda não estava bem fundamentada. Isso vem se fundamentar plenamente
na década de 60, no Concílio Vaticano II, é que a teologia do matrimônio ela vem ter, tomar sua base forte como nós a temos e a encontramos hoje. E aí partiu do desejo dos casais. Isso é importante. As equipes de Nossa Senhora não nasceu ou não nasceram num escritório. Os casais naquela situação de guerra, um primeiro procurou o padre Cafarel para fazer uma função, uma direção espiritual, e colocou essa necessidade. E aí depois, dias após, nós sabemos pela história, né, que essa pessoa voltou e trouxe consigo o cônjuge e mais outros 2 casais para conversar com o padre Cafarel. E a pergunta, o pedido era: nos ensine a ser santos. E padre Cafarel até pronunciou aquela frase célebre: não sabemos como, não temos segredo, uma receita de bolo, mas caminhamos juntos, né? Façamos a história juntos. E na verdade o Espírito Santo ali ia preparando grandes novidades para a igreja. Em Paris, o arcebispo de Paris reuniu alguns padres, fez uma reunião de alguns padres e mostrou a preocupação com os casais, com a família, o que se faria. Nessa mesma época, né, no Canadá, um sacerdote jesuíta também começava a reunir um grupinho de casais para se dialogar sobre a questão da família naqueles tempos difíceis. E por incrível que pareça, né, e muitos de nós nem sabemos disso, no próprio Brasil, no nosso Brasil, a Dona Nancy e Pedro Muncal também alimentavam esse desejo no Brasil. O que aconteceu? A França botou o pé na frente. O padre Cafarel assumiu isso com força mesmo, e junto com aqueles casais começou a dar moldes, formas e textos a esse novo movimento, a esse novo desejo. Esse padre jesuíta, eu esqueci o nome dele, esse padre jesuíta veio do Canadá visitar o Brasil, já na década de 40. E quando chegou aqui no Brasil, conheceu Pedro Muncal, que era mais motivado, mais desejoso até que Dona Nancy. E aí ele disse: olha, eu passei pela França e tem uma pedagogia bonita nascendo lá na França, que eu vou até esquecer o que eu comecei lá no Canadá e vou levar para o Canadá. E imediatamente Pedro Muncal, sabia francês fluentemente, entrou em contato com o padre Cafarel, e aí começa, né, esse novo raiar na igreja para os casais.